Eu saldo a amada igreja na paz do Senhor e na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, sobre o qual nós estaremos falando hoje um pouquinho. Nós estamos acostumados a falar da graça, esquecendo de todas as outras coisas, ou a gente quer socar a Bíblia na cabeça dos outros, usos e costumes, doutrina. Embora não seja esse o propósito de Deus. O eterno propósito de Deus para nossas vidas é que nós sejamos semelhantes a Jesus, ou seja, conforme a imagem e semelhança de Deus que está escrito lá em Gênesis. Deus não nos chamou para nós termos um costume, para nós termos usos, para nós sermos segundo a imagem e semelhança do pastor, segundo a imagem e semelhança da igreja. Nós somos chamados para sermos segundo a imagem e semelhança do Deus vivo, do Senhor. Quando nós temos a imagem e semelhança de Deus, a palavra de Deus vem para a nossa cabeça, desce para o coração. E eu vou estar sempre batendo nessa tecla. Na sequência a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque eu não estou falando da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, do amor de Deus, da maravilha que é Jesus e do que Jesus faz em nossas vidas para pessoas que não conhecem o Evangelho. Então a gente usaria uma outra tática que nós vamos estar aprendendo mais para frente. Eu sei que eu estou falando para pessoas que têm conhecimento da palavra, mas talvez não conheçam Jesus. Ou pessoas que são imaturas no conhecimento. Deus não chamou nós para usos e costumes. Deus chamou nós para sermos livres. O império do mundo nos submete, nos escraviza. Jesus nos dá vida, vida é abundância. E a palavra de Deus diz assim, a seguinte palavra: conhecereis a verdade vos libertará. Pode falar de qualquer coisa, vai ter pessoas falando, não, uma libertinagem, isso aqui. Pessoal, não é a aparência que tem que mudar, mas é o interior. Não adianta nós formar uma aparência caiada e continuar uma vida de devassidão dentro de nós, pecando quando o pastor não está olhando, quando eu não estou com a minha estola sacerdotal. Então, eu sou um cara que usa o bonezão, bom, aqui nós chamamos de bombeta. Eu sou um cara que sou barbudo, sou um cara que muitas vezes falo na gíria, eu vivo na rua e falo na gíria porque eu não estou criando um protótipo farisaico. Eu vivo para que Cristo viva em mim. Firmeza? É isso aí. A gente vai estar falando hoje um pouco sobre conhecimento e graça. O crescimento do discípulo. Vamos fazer um estudo, não uma pregação, porque a pregação vai te motivar a caminhar, a levantar, a andar, e o estudo, o discipulado vai te ensinar a viver com Jesus. Eu não quero que que a chama do Espírito Santo somente chamusque você. Eu quero que a chama do Espírito Santo queime o seu coração, para que haja uma nova vida, para que haja um novo entendimento da salvação, um novo entendimento do conhecimento e da vida com Jesus. Beleza, galera? Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre a segunda carta de Pedro 3,18, mas eu quero dar um resuminho do contexto anterior, porque texto sem contexto gera pretexto. E eu não quero gerar pretexto doutrinário nenhum. Eu quero que vocês entendam que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, beleza? Aqui no contexto, Pedro fala que o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta e estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Ou seja, para mim poder esperar o Senhor, eu devo viver uma vida reta. Para viver uma vida reta, eu devo estudar as Escrituras. E todo esse contexto, todo esse conteúdo vai fazer eu crescer em Cristo. Não na igreja, não em doutrina, mas a doutrina da palavra de Deus. A sã doutrina é a palavra de Deus, não é uso e costume não, galera. Se liga aí. Esse uso e costume aí tem tirado muita gente da igreja. E aí as pessoas não aceitam mais eles na igreja porque acabam criando um julgamento porque fez o que você não te agrada, o teu coração. E às vezes até o que você quer fazer. E aí, em vez de você abraçar a pessoa e ela caminhar contigo, você acaba afastando e expurgando ela da igreja, tirando ela da igreja. Isso não pode acontecer, pessoal. Mais pra frente de hoje ainda a gente vai estar falando sobre isso, sobre esse tipo de conceito. Então vou estar passando isso para vocês.
Então lá na palavra, a chave do nosso texto é 2 Pedro 3,18, onde diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. E o apóstolo, ele fala sobre tudo isso. No versículo anterior ele fala: vós, pois, amados, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos, para que não suceda que, arrastados pelo erro, sedes insubordinados e decaiais na vossa própria firmeza. Ou seja, eu vou ter uma convicção de que o que eu estou vivendo, do que eu estou fazendo é certo, sem estar buscando esse conhecimento na palavra através do Espírito Santo. Entendeu, pessoal? Então a gente tem que viver a palavra de Deus dentro de nós. Vamos falar um pouco sobre a graça da garça. O que é a graça da garça? A garça é um animal todo branquinho, que ele caminha por cima da lama e não se suja. Nós, como discípulos, devemos ter essa graça, a graça da garça. Graça e conhecimento gera crescimento. É o que a gente acabou de ver nesse contexto do texto que eu falei. A graça mais conhecimento gera crescimento. Então nós só vamos crescer se a gente de verdade viver o Evangelho. Viver o que nós falamos, o que nós aprendemos. Beleza? Temos que pregar para viver, mas temos que viver o que pregamos. Beleza, galera? Podemos pregar, temos essa liberdade em Cristo, mas nós temos que pregar o que nós vivemos. Porque às vezes você vê um cara pregando, uma pessoa pregando e não tem autoridade, porque a pessoa não está vivendo a palavra. É muito fácil decorar a Bíblia, é muito fácil pregar, induzir, mas se eu não tenho vida, não se gera autoridade nas minhas palavras, e palavras sem autoridade não gera vida. Só para a gente estar ficando esperto aí um pouquinho. Devemos crescer na graça e no conhecimento, segundo o texto que a gente leu, porque o conhecimento sem a graça é vão. É doutrina vã, entendeu? Não tem vida, é o que a gente acabou de falar. Uma coisa que a gente tem que entender, pessoal: o conhecimento com a graça não machuca ninguém. Antes ele gera vida. Entendeu, pessoal? Então, hoje, para nós saber, eu quero que vocês entendam que o cristão deve viver uma vida reta, estudar e esperar o Senhor, viver uma vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Mas para isso, nós temos que misturar o conhecimento com a graça. Isso aqui vai ser uma introdução para hoje. Nós vamos terminar a nossa palavra lendo 1 Coríntios 13, 1 ao 13. Por quê? Porque de nada adianta nós conhecermos o Evangelho, de nada adianta nós conhecermos a palavra se nós não amamos. Quando eu voltei para a igreja, que eu teve também, pessoal, também teve uma época da minha vida que eu saí dos caminhos do Senhor, entendeu? Eu saí dos caminhos do Senhor, eu trilhei caminhos árduos, caminho ruim, caminho que não era legal. Caminho que me afastou mais da palavra de Deus e de Deus, porque um abismo chama outro abismo. Mas a gente está indo aí para a cidade de vocês agora para a gente poder estar ministrando esse evangelho de amor, esse evangelho de vida, esse evangelho de ser semelhante a Jesus. Aí nós não vamos estar julgando, nós não vamos estar falando nada. Por quê? Existem situações que as pessoas falam que a gente está julgando, mas nós não estamos. Nós estamos lendo. Entendeu? O irmão chega fantasiado de fariseu, de crente, tem um comportamento ruim, nós não estamos julgando ele. Nós limos o comportamento dele. Então a roupa de nada adianta. E de nada vai mudar você se o seu comportamento, se o teu caráter, se a tua mente não é a mente de Cristo, o caráter de Cristo, a personalidade de Jesus na tua vida. Beleza, galera? Então vamos lá, a palavra de Deus reza o seguinte. Olha o que Paulo fala. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, mais que excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine.
ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso vai aproveitar. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando eu passei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas os três desses, o maior é o amor. Então não adianta nada a gente fazer, pular, dar pirueta, fazer o que for preciso se a gente não tiver amor. Então nisso, hoje eu estava falando com o meu pastor, que eu também tenho um pastor, não existe hierarquia sem liderança. Ele falou o seguinte: é um mistério de Deus que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou seja, amor. E o próximo como a ti mesmo. As duas coisas só funcionam em cima de amor. Não adianta eu estar pregando, não adianta eu ser mal encarado, não adianta eu não servir, não adianta eu ter graça, não adianta eu ter conhecimento se não tem os dois juntos. Então hoje o que a gente tem que aprender é o seguinte: nós devemos crescer na graça e no conhecimento, porque a graça, ou só a graça, ou só o conhecimento, sem os dois juntos misturados, é vão. Então a gente vai fazer isso como introdução, eu vou estar deixando para vocês, beleza? Fica na paz, eu amo vocês, eu estou ansioso para chegar aí, ansioso em Cristo, não aquela ansiedade, vou morrer se não for. Não, eu estou esperando, é o tempo de Deus, eu estou crescendo, estou conhecendo, estou aprendendo com o Espírito Santo, para poder estar passando para vocês, estar vivendo com vocês tudo isso. Beleza, galera? Fica na paz. Agarra em Jesus, como se estivesse agarrando numa árvore, enfiando as unhas no meio da enxurrada, no meio do tsunami, no meio da pororoca. Se agarra em Cristo. Não desista. E quem tá fora, volte, gente. Eu quero vocês caminhando do meu lado. Vamos começar a levar uma visão de amor. Vamos pregar um evangelho de amor. Vocês já tiveram conhecimento de Cristo. Vamos crescer agora. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Beleza? Poucas ideias. Até mais.